Olá, meus amigos do Body Mind Talk e do Metaforum. Eu sou Neemias Tavares, brasileiro, dinamarquês. Nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado no Brasil e aqui na Dinamarca eu tenho muito o que fazer e por isso vai ser o meu último curso presencial no Metaforum em fevereiro. E vai ser um prazer apresentar as novidades do Body Mind Talk. O Body Mind Talk está sempre em desenvolvimento. 40 anos de experiência com os problemas humanos e com a mente humana me levou a estudar constantemente, pesquisar, experimentar com técnicas para resolver a causa dos problemas. Porque trabalhar com sintomas é muito fácil. Por exemplo, há 45 anos atrás, eu me curei de 3 doenças incuráveis. E foi fácil, uma combinação de terapias alternativas me curou, mas não curou. Curou sintomas, gente. Mas a causa, que eram os traumas da minha infância, não foram resolvidos. E por isso os problemas começaram a se manifestar de outras maneiras. E no meu longo tempo de trabalho aqui, eu sempre tive pessoas que reclamavam ter trabalhado com terapia durante 10, 20 anos. Conhece isso? Conhece essas pessoas? Você que é terapeuta. Quem sabe você mesmo, como eu mesmo. Que chega um ponto que fica cansado. Tem muita gente que diz, Neemias, cansei, eu não estou mais a fim de fazer terapia. Ajudou, mas eu continuo repetindo. Então eu costumo dizer a essas pessoas, parabéns, você está preparado para começar. E o que é que eu quero dizer com isso? Gente, a memória do corpo, como vocês já ouviram antes, resiste toda a história da nossa vida. Eu vou mostrar aqui uma boneca que vocês devem conhecer, uma boneca russa chamada Babushka. Tem vários modelos, esse aqui tem 6 camadas, né? Então, eu uso para ilustrar que a memória do corpo está em diferentes camadas do nosso corpo. E muitas vezes, quando nós trabalhamos com sintomas, nós estamos trabalhando com as coisas que estão nessa camada, vamos dizer, do presente. Mas no passado nós temos várias camadas. Então vamos ver aqui uma por uma, né? E depois nós vamos ver como trabalhar com isso. Então, imagine aqui que eu hoje vou, daqui a um mês eu completo 82 anos, e graças ao que eu vou apresentar a vocês, eu tenho uma vitalidade e uma energia que não tinha aos 30 anos, quando cheguei aqui na Dinamarca, porque eu tinha epilepsia e veio outras doenças. E o segredo é trabalhar com a memória do corpo, gente. Que é evitar que o estresse, as frustrações e os traumas se travem no corpo em forma de energia condensada, recalcada, travada no corpo, nos músculos, né? E como fazer isso? Então, vamos ver aqui. Imagine que eu tenho um problema que se repetiu durante a vida. Por exemplo, os traumas, em geral, eles se repetem de maneira bem camuflada. Os médicos conhecem 8.000 doenças, não é? Mas 80% não é doença. É o que Lacan chamaria de metáfora. Freud chamou de sintomas, né? Mas metáfora é uma linguagem que o corpo diz, por exemplo, o que foi a minha epilepsia, né? O que foi a causa
do, do câncer da próstata que eu tive, que também foi curado. Porque quando eu interpretei o código, né? Então, aquilo que a gente chama de doença é um código, quer dizer, uma metáfora. Mas não é suficiente entender, descodificar essa metáfora. É preciso fazer muita coisa. E é isso que eu vou mostrar no Metafórum. Como você pode trabalhar com isso e com uma técnica que é aplicável, complementar a todo tipo de terapia. Mas dessa vez eu vou enfatizar como o pessoal das constelações familiares, eu também estudei constelação familiar e é muito bom, mas eu sou sempre impaciente, eu quero uma coisa mais rápida e mais profunda, especialmente quando você tem só um cliente. Alguém pode dizer, mas Neemias, eu posso trabalhar também individual, com a constelação familiar, usando os bonecos. Muito bem, e que tal uma coisa muito mais profunda. Então vamos ver como eu vou ilustrar um trabalho que você faz com a constelação familiar, e eu vou apresentar também como essas técnicas podem ser aplicadas na psicanálise, que é a causa porque eu vou deixar de trabalhar com curso presencial no Brasil, porque eu fui convidado pelo Dr. Jabs, diretor do Centro de Psicanálise Integrativa Brasil e Estados Unidos, para ensinar psicólogos e psicanalistas trabalhar com essas técnicas, né? Essa vai ser as duas grandes novidades do Body Mind, né? Como aplicar essas técnicas na constelação familiar e na psicanálise. Mas na psicanálise é só uma demonstração. Quem quiser aprender aí vai ter um estudo mais profundo, porque tem que entender da psicanálise, né? Como a psicanálise pode ser aplicada através do corpo. Muitas teorias da psicanálise não têm, vamos dizer, operatividade clínica. É bom para entender. Agora, para resolver o problema, eu criei esse sistema que é dar voz às emoções. Mas não é só suficiente dar voz, é preciso desativar as tensões que estão travadas no corpo, do estresse, do trauma, das frustrações, das fixações, das posições mentais, daquilo que persegue a gente durante a vida e a gente fica repetindo. Aí faz terapia durante 10, 20 anos e alivia, né? Todo tipo de terapia alivia e é bom. Mas o ideal é você ir lá no fundo. Então, no fundo, o que eu quero dizer é isso. Nós vamos, por exemplo, a fonte dos meus problemas foi um trauma de nascimento. E como é que eu uso esse modelo para mostrar como se trabalha com o trauma de nascimento? Então vamos ver, eu tenho aqui uma camada, vamos dizer que isso aqui é a camada da nossa vida adulta, aqui é da juventude, né? E durante essa fase nós também reprimimos muita coisa. Aí vem mais uma camada aqui, a outra parte da juventude, né? E nessa camada aqui nós também é muito individual quem tem trauma durante a vida, né? E vem mais uma aqui, né? Como eu disse, essa boneca tem até 12 bonequinhas, uma dentro da outra. Mas aqui ilustra que eu estou chegando aqui na minha infância. Mas a maioria dos problemas foram causados aqui, gente. Ó, o bebezinho, né? Na barriga da mamãe. Então, vamos deixar ele aqui, né? Aqui, vamos dizer que de 0 aos 7 anos de idade, nós temos
80% dos programas psíquicos, quer dizer, da nossa personalidade, da formação do nosso eu e do nosso self, está aqui entre 0 e 7 anos. Quer dizer, não importa que o seu paciente diga, mas doutor, eu tenho depressão, eu tenho pânico, eu tenho um diagnóstico de borderline. Gente, 8.000 nomes, né? Metáfora, né? Você pode dar nome para muita coisa, mas o que resolve é você ir à causa. A causa pode estar aqui, na primeira infância, para muitas pessoas, durante a gravidez, que o bebê resista todos os traumas dos pais. Gente. Aí vem os traumas do nascimento. Cada tipo de trauma, de parto, vai criar sintomas no futuro. Se você dissesse que a maneira como foi o seu parto, eu tenho coragem de dizer a possibilidade de como você vai morrer. Parece estranho, né? Agora, isso é baseado em estudos aqui na Suécia, onde eles estudaram que cada tipo de trauma de nascimento vai criar sintomas, e se a pessoa chega a um ponto que não aguenta mais a vida, até a maneira da pessoa cometer suicídio depende do trauma de nascimento, gente. Por exemplo, a pessoa que teve um trauma de nascimento onde ele foi enforcado pelo cordão umbilical, essas pessoas vão, em geral, escolher cometer suicídio com enforcamento. E assim, uma descrição, vou falar mais detalhado no Metáfora sobre isso, porque o que eu quero demonstrar aqui agora é esse trauma foi registrado aqui no limiar da vida, quer dizer, no começo, o bebê chega a esse mundo com esse trauma e o corpo nunca esquece. Aí existem centenas de terapias para trabalhar com sintomas. E dependendo delas, muitas resolvem mesmo o problema. Agora, a minha experiência é que muita gente é resistente. Eu fui um deles, eu tive que trabalhar muito para me libertar da causa. E se você me pergunta, mas Neemias, você já fez tudo, não precisa mais de terapia? No dia que eu disser isso, eu vou pedir para minha mulher ligar para a Funero para encomendar o caixão. Porque, gente, a vida é vamos dizer, é um processo constante. Mesmo que eu tenha trabalhado todos os meus traumas, a psique humana é vulnerável a muita outra coisa, tem que ver com a genética, tem que ver com o ambiente, tem que ver com a história da nossa vida, da nossa cultura, das nossas filosofias, religiões ou falta do mesmo. Então, vem a pergunta: qual a técnica rápida, profunda, para resolver isso? Então, eu chamo isso de um posicionamento gestáltico. Então, aqui eu ponho uma cadeira. Né? Muita gente conhece a Gestalt. Né? E o posicionamento gestáltico é uma espécie de posicionamento na linha do tempo. Para quem trabalha com o teste-resposta corpo-mente, do Body Mind, você pode fazer uma abordagem ao corpo e perguntar exatamente que dia, que hora que o trauma foi travado no corpo. Mas se não, o inconsciente é inteligente. O inconsciente também é um sistema de linguagem, a linguagem do inconsciente também é metafórica. Então, na Gestalt, a gente faz uma espécie de psicodrama, a gente representa isso. Eu ponho uma cadeira aqui, né? Aí eu vou levando essa pessoa, diz agora, você fecha os olhos, fica de costa para essa cadeira, e eu vou lhe levando devagarinho até você passar
por todas essas fases, você vai passando por isso, chega aqui na sua juventude, aqui no momento do seu nascimento, aí você senta nessa cadeira. Quando a pessoa senta aí, gente, acontece uma coisa interessante, que na constelação vocês conhecem, nós temos um campo mórfico. E o que é o campo mórfico? É uma espécie de iCloud do nosso inconsciente. Então, no momento que você se posiciona aqui, você ativa essa memória. É como que o computador, você faz um download de um registro que você tem no seu iCloud. Então, aqui, o que acontece é, eu estou sintonizado com aquele dia, aquela hora em que um trauma foi instalado no meu corpo, quer dizer, foi gravado, registrado, congelado. Aí o que é que eu faço agora? Eu preciso de várias ferramentas aqui. Uma que é para ativar a memória, dar voz à memória, quer dizer, dar voz às emoções. Mas dar voz à emoção não é suficiente. Ativar também não é suficiente. Eu preciso de mais coisa. Uma é, depois que eu ativei, que dei voz, que aquilo está ativo, às vezes a pessoa começa a reagir, começa a tremer, aí é onde eu vou mostrar a minha experiência, o que é que eu faço quando a pessoa reage. Aí eu tenho várias chaves do Body Mind, chaves de release, chave de dessensibilização. Release é a descarga energética do trauma, que trauma é estresse de alta tensão. E se isso está congelado no corpo, às vezes eu preciso aqui usar uma forma de psicoenergética. Qual é a diferença entre psicoenergética e bioenergética? Na psicoenergética eu uso pontos energéticos para ativar, desativar e descarregar. Mas se é uma pessoa muito rígida, muito resistente, conhece aquele tipo que faz terapia não acontece nada, é o resistente que está encoraçado, travado. Aí, dependendo disso, eu vou mostrar como você usa uma energética simples para descongelar essa, para destravar. E no momento que você faz isso, aí vem agora a grande novidade, que é uma abordagem sistêmica, com palavras, códigos, que vai ajudar o corpo e a mente a dessensibilizar, quer dizer, aquela dor do trauma vai ser anulada, vai ser deletada. Muitos psicólogos dizem, mas o corpo nunca, a mente nunca esquece um trauma, isso é verdade. Agora a diferença quando você passou por aquilo é que você pensa no trauma, mas não dói mais, mas não tem mais aquelas sensações, aquelas emoções dolorosas, essa que é a diferença. Então, esse é o processo de dessensibilização. Mas, gente, aí tem uma coisa muito mais importante, que é o processo de ressignificação. Que quando você está aqui, nesse processo simbólico de regressão, você está com a memória da sua vida como bebê está ativada. E não é só memória, gente. Não é só memória de emoções, mas é a interpretação que você fez daquilo. Por exemplo, é minha culpa, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Quando tem um trauma, o inconsciente vai racionalizar. Então, ressignificação é dizer simbolicamente a esse bebê aqui que não foi culpa de ninguém. Mas esse bebê fez uma outra coisa também. Para sobreviver isso, eu tenho que ter uma estratégia. A estratégia seria, por exemplo, o trauma do amor.
a interpretação foi amor dói, estratégia é eu vou evitar o amor. Então é aquela pessoa que se casa 5, 10 vezes e nunca dá certo, porque o amor para ela é uma coisa dolorosa. Então ela manipula para ter amor, mas quando encontra o amor ela faz sabotagem. Mas a gente faz isso com todos os aspectos da vida, né? Então, o processo de ressignificação tem que ser seguido agora de um outro processo, que é um processo de reprogramação, de reformatação. A estratégia que eu usei, que ficou no meu inconsciente, que eu pratico no dia, na vida diária, que me faz me sentir de vítima, que me faz sentir um fiasco. Na realidade, foi uma decisão que eu tomei quando eu tinha lá 5 minutos de vida depois do nascimento. E quando você está posicionado aqui, você pode trabalhar com todos esses processos. É como um computador, você deleta e reprograma. Quer dizer, você deleta um programa que não que não faz bem, que não é produtivo, e você instala um outro programa. Então, quando a pessoa está posicionada aqui, você faz esses processos e o inconsciente da pessoa é convidado a tomar uma nova decisão. A nova decisão não é culpa nem minha, nem papai, de mamãe. Não. Então, aqui é como eu digo para os meus pacientes, aqueles que começam a culpar os outros, a vida, diz, olha, o que nós vamos trabalhar aqui não é analisar quem é culpado, quem lhe fez mal, quem lhe fez isso, quem lhe fez aquilo, né? O que nós vamos fazer aqui é começar com a pergunta que você fez com o que fizeram com você. E não importa o que você fez, nós vamos desfazer aquilo que está lhe causando repetição do passado, que está contraindo dor no corpo, dor na mente, a dor nas relações sociais, nas relações materiais, economia, tudo isso. Gente, você tem nesse posicionamento aqui essa oportunidade incrível de transformar a vida de uma pessoa e, ao mesmo tempo, curar dos sintomas e se libertar da causa. Olha, isso é para todo tipo de terapeuta, porque você não precisa ser constelador para fazer isso. O que é fantástico disso aqui é que é um sistema compatível com todos os outros, né? No caso da psicanálise, é necessário a pessoa conhecer os diferentes tipos de linhas de psicanálise que tem aplicabilidade, quer dizer, operatividade clínica, quer dizer, que eu posso, quando a pessoa está aqui numa posição esquizoparanoide, onde ela acha que o mundo está cheio de inimigo e que eu sou o bom, que todo mundo é mal, ou então o oposto, eu que sou mal e todo mundo é bom. Essa posição, gente, está travada no corpo. E como dissolver isso? É o mesmo princípio. Quer dizer, quem trabalha com constelação familiar pode usar esse mecanismo. Quem trabalha com psicanálise pode usar o mesmo mecanismo. Muito bem, gente. Uma outra coisa que nós vamos trabalhar no Metaforum é aquilo que eu apresentei o ano passado, chamado clique energético. E, para quem conhece o clique energético, se bom, Nenise, já fiz, você já fez. Agora, o Body Mind está sempre evoluindo, né? Então, tem coisas novas do clique energético. Especialmente para o tempo moderno. Gente, a coisa que está mais vamos dizer, traumatizando de uma maneira, né? Gerando sintomas, o excesso de informação
que a mídia apresenta. Aí alguém me pergunta, mas qual é o problema com o excesso de informação? Não é bom, eu tenho muita, vamos dizer, eu tenho muito benefício dessas informações. O problema é que a mente tem uma espécie de limite para digerir informações. E o que a mente cria é um vício. Você vê um vídeo, já, antes de digerir o vídeo, antes de entender o que foi que o cara disse, você já está clicando num outro vídeo. Né? E com o tempo você fica escravo disso. Então, especialmente a juventude hoje está tão dependente da mídia como os drogados estão dependentes da droga. Mas, gente, tem gente que fica dependendo também de trabalho, trabalhar demais. E outros, que é o maior problema, é o que o Augusto Cury chama de o síndrome do pensamento acelerado. Aí você está na cama e não consegue dormir, porque você tem 1001 pensamentos. Tem gente que tenta resolver isso com mindfulness, tem muita técnica para isso. Só que eu sou como ser impaciente. Eu não consigo ficar 2, 3 horas fazendo meditação. Não funciona. Então isso me levou a como é que eu posso, em poucos minutos, sair de um estado negativo para um positivo. Isso nós vimos, quem fez o Metafórum o ano passado viu que o clique é prático. Mas eu tenho uma coisa mais avançada ainda para amplificar o clique, que são exercícios de como você pode quebrar essa rotina, porque quando nós estamos num estado de dependência, nós estamos num estado quase de demência, a gente não consegue sair, a gente não consegue se libertar. Então, como fazer um desapego? Como nos desprender, quer dizer, do ponto de vista neurocientífico, o que eu posso fazer com o corpo, com o sistema nervoso, para quebrar essa prisão, essas correntes que me aprisionam naquele mecanismo de repetição. Muita gente costuma chamar de você está na zona de conforto. Você não está na zona de conforto coisa nenhuma. Você está numa zona de sofrimento, de dependência, de prisão, de auto-repressão, de autotirania. Você é o seu próprio tirano. Né? Então eu estava nisso e sabe o que é que eu posso fazer para me desprender disso? Gente, é muito fácil. Mas nós não temos muito tempo agora para comentar isso. E, como eu disse aqui, é uma aula grátis que foi gravada online, mas eu disse umas coisas que não podem ser ditas e por isso que foi bloqueada no YouTube. Por isso que estou fazendo um novo vídeo. E dessa vez eu só falo naquilo que é politicamente correto. E como no nosso caso não tem nem política, nem de direita, nem de esquerda, o que nós temos é ferramentas para libertar as pessoas do sofrimento, da dependência, do estresse. Porque, gente, tudo que nós repetimos cria no cérebro uma espécie de correntes que nos aprisionam. Então nós ficamos dependentes também do sofrimento, do estresse. E a chamada zona de conforto é, na realidade, essa prisão. Você não está em nada, você está em desconforto, você está repetindo sofrimento, estresse, bloqueio, e em vez de usar os seus talentos para viver a vida
com leveza, alegria e tudo mais de bom na vida, nós vivemos presos num estado energético em que a prisão está na nossa mente. Então, nós vamos trabalhar com isso, usar várias ferramentas do Body Mind. Uma delas no Body Mind nós temos 6 barômetros, né? Para quem começou há 20 anos atrás, eu só tinha um barômetro, que é um barômetro emocional. E o que é o barômetro? É uma lista de códigos de emoções básicas, né? Mas agora nós temos outros tipos de barômetros. E você pergunta, mas Neemias, e por que tanto barômetro? Porque a mente tem várias dimensões. Um dos barômetros que nós vamos apresentar, além do emocional, que é muito conhecido, é o barômetro do mindset. O que é o mindset? É o conjunto de atitudes, pensamentos, crenças e padrões de reações e comportamentos. Por que eu vou apresentar isso? Porque, gente, nós vimos que o barômetro emocional está registrado em áreas do corpo, mas o mindset ele está registrado em cada órgão, gente. Quer dizer, não é só os músculos que têm memória. Cada órgão tem, o coração tem. Se você soubesse como as emoções negativas, juntos com o mindset negativo, cria doença e mata muita gente. Por exemplo, pedras nos rins, gente. Eu tive em São José do Rio Preto um grupo de 100 pessoas e nós trabalhamos com o tapping sistêmico para dissolver emoções negativas. E 2 dias depois, uma das participantes veio para um outro curso e disse, olha, o que eu vou dizer, vocês não acreditam. Depois nós fizemos aquele tapping com as emoções dos rins. Eu tinha pedras nos rins. No dia seguinte, o corpo expulsou aquelas pedras através da urina. Gente, tão poderoso é esse tapping sistêmico, que é uma das muitas ferramentas que nós vamos usar no processo gestáltico, com posicionamento. Então, nós vamos usar esses barômetros para trabalhar com emoções em vários níveis. Que não é só emoção. É aquilo que os traumas, que os sofrimentos criaram de interpretação da vida, interpretação de si, dos outros, que é para tirar a gente do estado, da posição de vítima. O vítima que está nessa posição precisa ter muita ajuda terapêutica para sair disso, porque tudo está travado. E está travado em todos os órgãos do corpo, gente. Não é só músculo. E o que é essa novidade? É como fazer isso de uma maneira simples, sem precisar conhecimento profundo de psicanálise, de outras formas de psicologia, usando só códigos. Agora, para quem é psicólogo, para quem é terapeuta, quanto mais você sabe, por exemplo, no meu caso, o Body Mind é uma síntese de vários saberes, né? Então, toda a minha formação, eu estudei psicologia, psicanálise, teologia, medicina aqui na universidade, se for só 4 anos, mas suficiente para entender como é que o corpo funciona. E, além disso, terapias corporais e tudo isso que se chama de terapias holísticas. Eu estou sempre aprendendo. A última coisa, por exemplo, eu tenho aqui uma apostila, não dá para mostrar agora, uma apostila de um curso que custa $8.000. E se eu disser que dessa apostila
eu só uso 5%. O resto não é aplicável para mim, porque é superficial. Agora alguém pergunta, Neemias, valeu a pena? Valeu. Porque aqueles 5% me deu uma ferramenta para amplificar as outras ferramentas que eu tenho, que eu fui durante esses 40 anos acolhendo. Por isso, gente, o Metafórum é um investimento não só para a sua saúde mental, mas a sua saúde profissional. E é um curso para tanto profissionais como não profissionais, que é para fazer aquilo que tanto está faltando na nossa cultura, que é saúde mental, gente. O povo está ficando mais e mais sofrido, porque a mente, o cérebro, não foi programado para viver os estímulos da vida moderna. As pessoas fragilizadas não aguentam. O que é um borderline? É uma pessoa bem dotada, competente, mas que tem um filtro muito fraco. E quando eu falo de filtro, o que é que eu quero dizer com isso? Os neurocientistas sabem que o corpo registra 400 bilhões de bits por segundo. Mas o sistema nervoso ia ter um colapso se a gente tivesse tudo isso no consciente. Aí o que é que nos protege? Um filtro. E sabe o que é que esse filtro faz? Nos protege daqueles 400 bilhões de bits, para chegar só a 2.000 no consciente. Agora, quem é o borderline? Que não é só o borderline, é todo tipo de pessoa sensível, onde esse filtro não é forte. Então, vem muito mais estímulo do que a capacidade do cérebro de digerir isso. Por isso que eu não gosto de diagnose, gente. Quando eu vejo esses diagnósticos de eu sou borderline, eu sou isso, sou aquilo, esquece. Vai ser uma pessoa bem dotada que, por causa da sua constituição genética e psicológica, você tem um ponto fraco. Todos nós temos nossos pontos fracos. A pessoa rígida, que não sente nada, ela acha que vive bem. O problema é que aquele rígido, ele reprime tanta coisa no corpo que um dia ele explode. Quem são essas pessoas? Aquela gente de sucesso que você vai encontrar se você é terapeuta, você conhece bem. Se você tem cliente que é empresário, né, que trabalha 20 horas por dia, né, e não sente estresse. As pessoas encoraçadas, elas têm um mecanismo de auto-anestesia. Quando elas sentem estresse, é tarde demais. Aí vem o chamado burnout, né? Esse esgotamento total. O problema aí, gente, é que quando isso se somatiza num órgão, e em geral essas pessoas rígidas, que não sentem emoções, sentem, mas não sente. Né? Você sabe o que eu estou dizendo com isso. É que elas correm o risco de somatizar isso no coração, e quem faz isso é aquele cara poderoso que aos 65 anos está no seu consultório, aí tem um infarto fulminante e morre. AVC também é produto disso, gente. Então, o que nós vamos aprender para manter uma saúde mental sadia, né? É uma espécie de vacina. Coisas simples que você pode fazer todo dia para prevenir esses colapsos mentais e fisiológicos. Né? Os conflitos emocionais se transformam em conflitos biológicos. Gente, você pode, sem precisar passar 2, 3 horas meditando, fazendo exercícios que são bons. Né? Agora,
A vida moderna, você não tem tempo para isso. Você pode fazer isso em 5 minutos. Então, você, terapeuta, vai aprender a ensinar isso aos seus clientes. Muita gente aqui na Dinamarca diz, Emílio, o que eu gosto do seu sistema é que eu só preciso vir para você uma vez por mês e às vezes é só 5, 6 vezes é suficiente. É que você faz parte da sua terapia. É me ensinar o que eu posso fazer em casa para ser o meu próprio terapeuta. Gente, para você que é terapeuta, você vai ser seu próprio terapeuta. Quer dizer, é cura do curador. Porque muito terapeuta não se cura. Eu conheço muito terapeuta aqui na Dinamarca que chega a um ponto que colapsa. Porque antes de ser curado, ele quer curar os outros. Você conhece isso aí no Brasil? Deve ter também, não é? Pois é, gente. Para você que é terapeuta, vai ser a cura do curador, para você ser um melhor curador. E para as pessoas que estão buscando uma saúde mental, uma leveza no corpo e na mente, é uma ferramenta fantástica. Então, gente, eu espero que você vença o maior obstáculo. Eu sei que o maior obstáculo no Brasil é dinheiro. Agora, é muito mais caro não se curar. Que no fim fica muito mais caro do que o curso. Como eu disse, o meu sucesso é que eu tenho coragem de investir. Eu jamais cobraria $8.000 por um curso do Brasil, porque eu respeito a situação econômica do brasileiro. Agora, o Metaforo tem as suas maneiras de facilitar. Então, falo com a Juliana, com a Luana. Eles têm uma oferta muito especial para quem tem coragem de vencer o obstáculo e a resistência também, né? Para a gente poder se encontrar no Metafórum, para aprender essas ferramentas, gente. Quando eu cheguei aqui há 52 anos atrás, eu vivia anestesiado de remédio para sobreviver, e que foi bom, porque remédio para epilepsia é uma bênção. O problema é que tem os seus contra... eu vivia anestesiado. Hoje eu tenho uma energia, a propósito é que no dia 7 de dezembro eu completo 82 anos. E se viesse um anjo aqui e dissesse, Neemias, esse conhecimento que você tem, você pode trocar por milhões de dólares. Eu disse, olha, não tem milhões que troque o que eu aprendi, porque isso me dá vitalidade, alegria de viver. E é isso que eu vou compartilhar com você e ensinar a você, e vai ser um prazer a gente se encontrar. Um grande abraço.